Quero cumprimentar a todos que nos dão o prazer da assistência deste nosso vídeo, todos aqueles que destinam um pouquinho do seu tempo para refletir conosco nos reiterados vídeos de muitos temas que temos feito. Hoje este vídeo é novamente sobre o projeto de lei de nossa autoria que ingressamos na Câmara Municipal, tão logo retomado o processo legislativo, dia 3 de agosto, logo após o recesso. Nós ingressamos com o projeto de lei que, após protocolado na Câmara, foi autuado sobre o número 009/2020. Este projeto altera a redação do artigo 1º e seus parágrafos da Lei 5.821, de 13 de julho de 2017, que regula o horário de abertura, fechamento e funcionamento do comércio em geral na cidade de Alegrete. E este vídeo é mais para que todos possam saber o que de fato, o que verdadeiramente está acontecendo. Nós temos notado que polos contrários a este projeto, e nós respeitamos, nós somos militantes da advocacia e somos acostumados à divergência. Nós respeitamos a divergência. Nós, inclusive, convocamos a divergência para um debate, desde que seja um debate de alto nível, com colocações que a cada um é reservado o direito, dentro do direito de expressão, sem atacar a pessoalidade de quem quer que seja. Ataques de caráter pessoal, discriminatório, ataques de baixo nível, ataques que são simplesmente fake news, notícia mentirosa, esse nós deixamos fora. Nós nem queremos fazer debate com alguém que não mantenha um nível de discussão. E a pessoa, quando vai travar uma discussão sobre qualquer tema, ela tem que estar apropriada daquele tema. Não adianta ficar postando nas redes sociais algo que a pessoa desconhece, porque induz ao erro quem está lendo a sua mensagem ou escutando o seu áudio. Então é preciso que a gente faça um debate elevado, todos colocando a sua posição, porque todos, e principalmente quem faz vida pública, quem faz política, tem que se identificar pelo lado que defende. A gente não pode ficar em cima do muro, e é por isso que nós respeitamos a divergência, porque a divergência não fica em cima do muro, ela prega a sua opinião, e nós respeitamos isso, mas o que nós não podemos é aceitar que se fique em cima do muro sem se identificar nas suas posições. E nós temos posição, nós temos lado. Às vezes nós somos vencedores na nossa posição e às vezes não somos vencedores na nossa posição. Nós não somos favoráveis ao pensamento único. Nós somos favoráveis ao debate de ideias, de concepções, para se chegar a um ponto que sirva, se não a todos, porque toda unanimidade é burra, mas que sirva pelo menos a maioria. E é isto que é a democracia, a prevalecer a vontade da maioria. E para que prevaleça a vontade da maioria, a gente tem que explicar para as pessoas
o que a gente colocou no papel para as pessoas poderem se posicionar contra ou a favor. Nós não queremos agradar todo mundo, nós queremos convencer a maioria de que nossas ideias, neste tema específico que vamos debater, são as que atendem melhor os interesses de mais pessoas. Afinal de contas, fazer vida pública, fazer política, é a busca da melhoria da vida das pessoas, né? Nós não buscamos a melhoria de vida de quem não é pessoa, né? Quando alguns se referem, o mercado está querendo isso, o mercado identificou o problema aqui ou ali. O mercado não é as pessoas, né? Nós somos a favor da melhoria da vida das pessoas. Então eu queria colocar para todos, de forma didática, e aí cada um, claro, toma a sua posição, favorável ou não, mas é preciso que nós façamos uma remissão à legislação municipal que trata e que tratou do horário de funcionamento do comércio. Então nós não queremos estabelecer toque de recolher, até porque não é competência de vereador. Toque de recolher é em estado de sítio e está lá na Constituição Federal. É lá que diz o que cabe o toque de recolher, o estado de sítio. Isto é uma conversa de quem quer fazer sensacionalismo em cima de inverdades, para fazer prevalecer a sua posição. E não é assim que se debate. Alegrete tinha um regramento de horário de funcionamento do comércio, que era a Lei 2.805 de 1998, 25 de março de 1998. Ainda quem a sancionou foi o então prefeito José Carlos de Moura Jardim. E esta lei, no seu artigo 1º, que é o que foi alterado depois em 2017, e é o que agora nós queremos alterar, o artigo 1º da lei que alterou esta aqui. Então vejam, senhores, que o que dizia a lei a partir de 25 de março de 1998, a lei municipal, sobre o horário de abertura e fechamento do comércio em geral em Alegrete. Artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais de qualquer espécie para atendimento ao público em funcionamento na cidade de Alegrete, respeitada a legislação federal que prevalece sobre a legislação municipal, quanto às condições e duração da jornada de trabalho, funcionarão livremente de segundas às sextas-feiras, com abertura no mínimo às 8h30 e fechamento às 18h48. Então todos lembram que lojas, comércio em geral na cidade, exceto aqueles atendidos por seus proprietários ou sócios, abria às 8h30 e fechava às 18h48. No parágrafo único do artigo 1º desta Lei 2805/98, dizia assim: aos sábados, o horário de abertura e fechamento poderá ser efetuado entre as 9h e 18h. Então esta lei aqui, que foi respeitada pelo comércio local até julho de 2017, quando veio a lei que está em vigor agora, esta lei aqui não implantou nenhum toque de recolher. Esta lei aqui não impediu que padarias funcionassem normalmente, postos de gasolina, sorveterias.
Todos os alegretenses são testemunhas disso. Mas, em 2016, ao final de 2016, com a chegada das grandes redes em Alegrete, principalmente as grandes redes de supermercados. O que se entende por grandes redes? Aqueles supermercados que são intermunicipais, existem em mais de uma cidade. Quando as grandes redes começaram a chegar aqui, começaram a forçar a mudança do horário de funcionamento do comércio, daquele que lia pouco, para que pudessem também trabalhar aos domingos. Esta é a verdade. A Lei 2.805/98, ela foi substituída por uma nova lei quase que com uma única diferença. O trabalho aos domingos e a extensão do horário de abertura e fechamento para um horário superior àquele que a lei previa anteriormente, 18h48. 18 horas de sábado, além das 18 horas de sábado, e o trabalho aos domingos e feriados. Esta é a diferença. Então as grandes redes foram, se articulando com aqueles que na verdade têm uma ligação com o grande capital, com o capital que chega de fora, aquele que chega aqui, vende. Nós não somos contra que venha aqui vender, nós não somos contra que venha aqui dar emprego para mais pessoas, mas a grande verdade é que em excesso o horário de funcionamento dessas grandes redes, ela prejudica o comércio local. Aquele comércio que está aqui o tempo inteiro, historicamente, e o tempo inteiro. O comércio local aqui, principalmente o de gêneros alimentícios, que o nosso projeto busca recuperar, mais é pela questão do comércio de gêneros alimentícios. O comércio de gêneros alimentícios na cidade, de onde eu sou oriundo e eu tenho origem, e é por isso que eu tenho lado, eu sou a favor que venha a grande rede vender por um preço menor, colocar talvez mais mercadorias à disposição, dar empregos, mas eu sou mais a favor ainda de que o comércio local possa ter um dia da semana e alguns horários somente para si, que é para a sua sobrevivência, pois ele é quem mais emprega, se na soma. Ele é que mantém os recursos, produto da sua venda, aqui. Nós temos mercados daqui de Alegrete, de pessoas que moram aqui, que a pessoa, além do mercado, tem uma atividade rural, lavoura, criação de gado, tem seus funcionários também lá fora, porque o recurso da venda dele fica todo aqui. Então é necessário que todos nós, temos que ter, no meu sentir, o entendimento de que este comércio tem que ter, de alguma forma, um horário na semana reservado para si, até para ele manter a relação com a sua clientela, que é uma relação diferente da relação mantida pela grande rede. Lá na grande rede, apesar de ter talvez um número maior, uma variedade maior de produtos e um melhor preço, a relação é uma relação fria. Não é uma relação de afetuosidade, de afetividade que existe do pequeno comércio, do médio comércio, do micro comércio com o seu cliente. Nós sabemos disso, a relação é diferente. E há nas pessoas um espírito de conservação também do comércio local,
muito embora ela queira ter mais mercadoria à sua disposição e um melhor preço, é verdade. Mas as duas coisas podem conviver no mesmo tempo. Assim como a relação do micro, do pequeno e do médio comércio com o seu funcionário, com o seu empregado, é uma relação diferente daquela da grande rede. A grande rede, ela quer trabalhar no domingo, quer trabalhar no feriado, mas ela dificilmente paga a hora extra para o seu trabalhador. Ela vai colocar as horas do domingo e do feriado lá no banco de horas. E aí o trabalhador que não ficou com a sua família no domingo e no feriado para estreitar os seus laços gregários, trabalha no domingo e feriado para compensar num outro dia da semana, um dia que talvez nem seus familiares estejam em casa. Então é este tipo de relação que o nosso projeto, que não é uma coisa só da nossa cabeça, houve sugestão do micro, do pequeno, do médio comércio da cidade, houve sugestão também de parcela da categoria comerciária, principalmente aqueles comerciários que gostariam de ficar em casa no domingo e no feriado. Então, não dá para fazer sensacionalismo com o nosso projeto. O nosso projeto está traduzindo para os dias de hoje a Lei 2.805 de 98, sancionada no governo José Carlos de Moura Jardim Filho. É que esta lei, com a vinda, como eu dizia antes, das grandes redes, esta lei passou a ser contestada porque as grandes redes passaram a utilizar daqueles que têm um pensamento de macroeconomia, de globalização, né, de que tudo que é de fora, que é maior, é melhor, né, passaram a utilizar, né, de pensamentos, de cabeça, de intelectos que defendem este ponto. E aí ingressou um projeto no final da legislatura passada, em 2016, né, um projeto que nós vamos trazer ao conhecimento da comunidade, teve parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, à época, na Câmara, porque este é um projeto, e eu sinto que tem alguns oposicionistas ao nosso projeto, agora o 009-2020, alguns oposicionistas, os mesmos que defenderam o trabalho aos domingos e feriados, defendem que o nosso projeto possa ter inconstitucionalidade. Qual é a inconstitucionalidade? Se é competência do município, concorrente do município com o Estado e com a União, legislar sobre horário de funcionamento do comércio. Então não há inconstitucionalidade. Poderia alguém alegar que há vício de iniciativa, porque talvez tivesse que ser oriundo do Poder Executivo. A assessoria jurídica da Câmara, que é a mesma de hoje, que vai dar parecer sobre o nosso projeto, deu parecer naquele projeto lá de 2016, dizendo que compete ao vereador por propor projeto para regular o horário de funcionamento do comércio. A Comissão de Justiça e Redação da época na Câmara, que também era composta por 2 colegas advogados junto com um terceiro vereador, eram os doutores Adão Dornelles Faraco, vereadores, doutores Adão Dornelles Faraco e doutor Jefferson Bruning, deu parecer favorável à tramitação e o projeto seguiu tramitando. Quando a autora do projeto, vereadora Miriam Suri, sentiu que poderia naquela legislatura o seu projeto ser rejeitado, ela retirou o projeto. E aí as razões dela retirar, eu não sei, as razões objetivas. Agora, as razões políticas provavelmente sejam essas. Na composição anterior da Câmara, ela imaginava que poderia o projeto não passar.
como venceram a eleição municipal, se elegeu a prefeita Cleni Paz e o vice Márcio Amaral, hoje prefeito. Ela retirou o projeto e o projeto no ano seguinte, aí então já era a atual legislatura da Câmara, da qual faço parte. O projeto veio do Executivo e o Executivo, tendo maioria na Câmara, se transformou o projeto nesta lei 5.821 de 13 de julho de 2017. Esta lei alterou aquela de 98, a 2.805/98, e alterou quase que só no artigo 1º, que é aquele que eu li da lei anterior, e que é o que nós estamos propondo a alteração, somente do artigo 1º desta lei 5.821, de 13 de julho de 2017. A ementa do nosso projeto diz, é nítida, altera a redação do artigo 1º e seus parágrafos da lei número 5.821, de 13 de julho de 2017, que regula o horário de abertura, fechamento e funcionamento do comércio em geral na cidade de Alegrete. Então nós não temos nenhum receio de que as pessoas vão compreender que quem está fazendo fake news é quem tem razão. Nós não temos nenhum receio. Se as pessoas entenderem que quem defende o trabalho dos comerciários e a abertura das grandes redes, domingos e feriados, muito bem. Qualquer colega vereador que teve, como eu, os poderes outorgados para se posicionar no Parlamento Municipal, poderá pensar diferente deste projeto. E aí não precisa ficar atacando a pessoa de ninguém. Quem quiser assumir a posição de continuar defendendo o trabalho dos comerciários aos domingos e feriados, a abertura das grandes redes aos domingos e feriados, não tem problema, vote contra o projeto. Tome lado. Eu, Anilton Gonçalves de Oliveira, vereador de Alegrete, tenho lado. E a minha posição é aquela mantida sempre. Eu entendo que devemos encontrar um denominador comum que possibilite que o comércio local tenha um horário e um dia da semana para si, sem a concorrência das grandes redes, e em contrapartida os comerciários que trabalhariam domingos e feriados não trabalhem mais aos domingos e feriados, aqueles comerciários da grande rede, porque os mercados médios e pequenos, esses têm acordo coletivo com o sindicato, com seus trabalhadores, né? Ninguém perderia aquilo que tem hoje e que teve no passado, antes de 2017. Eu não vou aqui citar nomes, mas tem muitos comércios aqui que têm funcionários que vão trabalhar ao domingo ou feriado e ele tem interesse, porque ele ganha muito mais, ele recebe bonificação, a relação dele com o seu empregador é uma relação pessoal, direta. Ele não é só um número lá no RH da empresa. Então é muito diferente a relação. E é esta posição que eu defendo, está aqui no projeto 009/2020. Nós não estamos pregando toque de recolher. Nós estamos apenas querendo retornar ao regramento da Lei 2.805 de 98, que era o que existia antes de 2017, como expliquei antes. É só isso, gente. Os comerciantes que forem a favor disso, se manifestem, assinem abaixo assinado, né, façam toda a mobilização que entendem, não partidarizem essa questão não é partidarizada, ela é uma questão
bem simples de se verificar. Ou o sujeito é a favor de que se encontre um horário para que o micro, pequeno e médio comércio da cidade, enraizado daqui, tenha um horário em que ele possa fazer sua venda sem a concorrência da grande empresa, possibilitando que aquele comerciário que não recebe a dobra do domingo do feriado, apenas goza no outro dia o trabalho no domingo e feriado, no outro dia de semana, quem pensar como nós, faça a defesa disso. E aí converse com o seu vereador, né, que é aquele que tem a delegação do povo, tem a outorga do povo, para se manifestar lá na tribuna e emitir o seu voto. Não há problema quanto a isso. A questão é essa. Vão ficar de um lado quem defende que a grande empresa, principalmente do setor, geralmente do setor de gêneros alimentícios, porque as lojas Colombo, Casas Bahia, América e outras, essas aí não abrem mesmo domingo. Poderiam, mas elas nem querem. É oneroso para elas. Então a questão é o setor de gêneros alimentícios. E o comércio, o pequeno comércio da cidade, o comércio enraizado aqui, nesses 3 anos, ele verificou que esta concorrência direta, inclusive nos domingos e feriados, vai praticamente sufocar, né? Se não originar uma inanição do comércio local. O faturamento reduziu nesses últimos 3 anos. Quem vendia X nos domingos e feriados e ao final do sábado vende menos X, né? Isto vai fazendo com que aquele trabalhador que estava ali no pequeno comércio já não tenha mais o seu posto. Se vai somar um trabalhador por cada comércio que tenha sido liberado em Alegrete, comércio daqui, médio, pequeno ou micro, é muito maior o número de quem perdeu o emprego no médio, pequeno e micro comércio da cidade do que quem perdeu o emprego na grande rede, e é muito maior do que o número de empregos da grande rede. Então nós temos que contrabalançar isso. Tá? Não é querer atacar ninguém, não se precisa atacar ninguém, basta dizer o que a pessoa defende. Nós, neste projeto 009, defendemos isso. E é claro, atualizamos a redação da Lei 2.805/98, porque ela não previa nada com relação ao estado de calamidade. E nós estamos colocando aqui na lei que a grande rede não vai trabalhar no estado de calamidade, enquanto o médio, o pequeno e o micro vai, porque a diferença todos nós sabemos. Qualquer criança pode perceber. A grande rede faz junção, faz reunião, grande número de pessoas se reúne para ir lá comprar. O médio, pequeno e o micro comércio não fazem. Eles podem muito bem receber de 2 a 2 pessoas no seu estabelecimento, no estado de calamidade, né? Isso no sábado e no domingo. Nós tivemos aqui 2 finais de semana de lockdown, em que as grandes empresas venderam tudo que muito mais do que o que venderiam no sábado e no domingo, venderam na sexta-feira, fazendo aglomeração de pessoas. Enquanto o médio, o pequeno e o micro também ficaram fechados, mas eles não aglomeraram pessoas na sexta-feira. Então essa é a diferença. Nós precisamos manter as grandes empresas aqui dando mais emprego, mas não precisamos sufocar o comércio local. E me parece
a meu sentir, a não ser que alguém chegue, um médio, um pequeno ou um micro comerciante, e me faça colocações que me convença de que eu e outras tantas pessoas estão equivocadas neste aspecto. Esta é só a diferença, pessoal. Não adianta ficar querendo acusar esse ou aquele. Nós temos uma trajetória na cidade, profissional, uma trajetória de família. A minha família é uma família de pequenos comerciantes, de homens que vieram do campo, homens e mulheres que vieram do campo, montaram seus pequenos comércios na cidade. São homens de pequenos negócios, homens e mulheres, mas todos conhecidos na cidade, isto há 5 gerações. Então, nós não precisamos entrar num debate desnivelado, de baixo nível, com alguém que não está defendendo o seu comércio ou a sua categoria. Está defendendo, na verdade, a questão macro, a globalização, né, a predominância da grande empresa sobre a pequena. Nós não pensamos assim. Um abraço a todos e continuem acompanhando o processamento, a trajetória deste projeto na Câmara, que é bem possível, bem passível de todos participarem, possível e passível de todos participarem, porque a Câmara está possibilitando agora, em período eleitoral, que não pode haver transmissão da sessão por empresa contratada, seja rádio ou empresa de TV, a Câmara está vendo uma forma de, cumprindo o princípio da transparência, poder transmitir as sessões através de um mecanismo seu de rede social, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook ou outros. Nós temos na Câmara técnicos capazes de possibilitar isso, de dar, então, o livre acesso de todas as pessoas aos atos administrativos e ao processo legislativo na Câmara, e isto acontecerá. Então, todos se insiram nesta discussão, expressem a sua posição ao seu vereador. Se o seu candidato a vereador não se elegeu em 2016, né, expresse igual, porque depois que 15 vereadores se elegem, a gente não é mais vereador só daqueles que votaram na gente. A gente é vereador de uma comunidade, de um pensamento, de um conjunto de ideias que sempre defendemos. Era isso. Bom final de semana a todos.